graça e a paz do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve um alerta a Timóteo. E ele diz assim: o Espírito, e aí no caso é o Espírito Santo, o Espírito expressamente, abertamente diz, alerta, avisa, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas ou a doutrina de demônios. Então este é um tema, este é um versículo que tem se cumprido muito, principalmente nos últimos 200 anos da igreja. A partir do século XIX, muitos grupos, movimentos religiosos controvertidos surgiram, principalmente nos Estados Unidos, e eles são, assim, um peso para a sã doutrina, para a igreja brasileira. Também nós vamos verificar que na década de 60, no século XX, ali pela metade do século XX, outros grupos começaram a surgir, que vieram também a ser um motivo de preocupação para aqueles que têm zelo pela palavra de Deus e pelo equilíbrio da palavra de Deus, da doutrina. Entre eles eu poderia dizer os Meninos de Deus, na década de 60, e o tema que vamos tratar hoje à noite, que é a Igreja da Unificação de Samyang-Mon. E eu tenho depois um alerta no fim, depois que nós voltarmos, depois daquela paradinha muito rápida vamos fazer, aí eu terei um alerta para fazer a vocês que estão aqui hoje à noite. A Igreja da Unificação foi fundada por Samyang-Mon, nascido em 1920, em Pyongyang, Bokdo, província da Coreia do Norte. O seu nome de nascimento é Myang-Moon, que significa dragão brilhante lua. O dicionário de religiões da editora Vida informa que Moon foi criado numa família presbiteriana e teve tendências para a clarividência durante os seus anos de formação. A clarividência é uma habilidade para ver sobrenaturalmente aquilo que não dá para ver com os olhos físicos. É claro que não se trata de uma prática aprovada pela Bíblia Sagrada. A palavra de Deus não aprova a clarividência como ela é entendida hoje nos círculos, principalmente espiritualistas. Em 1936, Moon afirmou ter tido uma visão na qual Jesus lhe apareceu. O teor da revelação foi de que Moon completaria a obra que Jesus não conseguiu completar. Ou seja, Cristo redimira a humanidade espiritualmente, mas seu trabalho foi interrompido ao ser preso e crucificado. A tarefa da redenção física permanecia inacabada. Em 1944, Moon casou-se pela primeira vez e mudou seu nome para Samyang-Moon, Sol Brilhante Lua, mudou de dragão para sol. Depois ele envolveu-se com um grupo pentecostal excêntrico, deve ser coisa aí de reteté, repleplé, onde ouviu que a Coreia seria a nova terra prometida da Bíblia e que o Messias seria coreano. Um ano após o seu casamento, ele começou a Igreja da Unificação. Logo foi preso, acusado de imoralidade, bigamia, quer dizer, 2 esposas. Mas ele disse que foi preso por causa da sua posição anticomunista. Em 1954, Moon fundou a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. E a partir de 1997, esse nome foi mudado para a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, em Seul. Naquele mesmo ano, depois que ele casou, naquele mesmo ano divorciou-se da primeira esposa. Em 1955 foi preso novamente, acusado de sonegação e imoralidade. As acusações não foram mantidas e ele foi solto 3 meses depois. Nessa época, ele escreveu o documento oficial da Igreja da Unificação, chamado O Princípio Divino, e eu tenho uma cópia aqui na minha mão.
O Princípio Divino, publicado em 1957 pela primeira vez. O sucesso nos negócios e a sua posição anticomunista tornaram-no rico, famoso e aceito no Ocidente. Não se esqueça de que nessa época é a época da Guerra Fria. Então o bloco soviético contra o bloco americano ou a OTAN. Então há uma guerra muito tensa no mundo e há uma propaganda no Ocidente muito forte contra o comunismo. E o mundo se valeu muito disso, ele tirou um bom proveito disso. Em 1972, ele anunciou que a América seria o próximo local de suas atividades missionárias. Então ele comprou uma propriedade no estado de Nova York por $850 mil naquela época. Em 1982, Moon realizou uma cerimônia de casamento para mais de 2.000 casais no Madison Square Garden. Os pares foram organizados ou escolhidos por Moon apenas um mês antes da cerimônia. Por que o Moon faz casamentos coletivos? Por que ele faz casamentos com 2.000 casais, 3.000, 6.000 casais, 30.000 casais? Por que ele faz esses casamentos de massa e às vezes nos estádios? Porque existe dentro da Igreja da Unificação, dentro da seita Moon, um ensino chamado da troca de linhagem. Porque Jesus não tinha nada que ter morrido na cruz. Jesus tinha que ter se casado e gerado uma raça pura. Mas Jesus falhou em fazer isso. E porque Jesus falhou, o reverendo Moon agora vai fazer isso. Então, naquela cerimônia, e é ele quem decide os casais, às vezes une uma pessoa com a outra, um nunca viu o outro, não fala a língua um do outro, e eles são unidos, então, por ordem do reverendo Moon. São casados por ordem do reverendo Moon. Naquela cerimônia de casamento, eles tomam também um tipo de uma ceia, com pão e vinho. E o vinho que é distribuído contém elementos do sangue do reverendo Moon e da esposa. Então contém sangue do reverendo Moon com a esposa. Isso está na própria literatura do Moon. Eu documentei isso. Eu estou com várias publicações da seita Moon aqui comigo, onde essas informações aparecem. Então você vê que não fui eu que escrevi, foram eles mesmos que escreveram isso. Porque quando as pessoas naquele casamento bebem o sangue do reverendo Moon com a sua esposa, elas estão renunciando à sua linhagem terrena e elas estão se tornando filhos e filhas espirituais do reverendo Moon. E os filhos que nascerem daquele casamento serão puros e perfeitos. E é assim que o reverendo Moon está purificando a raça humana, diz ele. No início dos anos 80, Moon foi acusado de sonegação de impostos. Moon foi acusado de omitir em sua declaração de impostos e desviar $112 mil. E ele passou 18 meses na prisão. O que para os munistas, o reverendo Moon estava ali na prisão pagando pelos pecados da humanidade. Não é a primeira vez que um líder religioso é preso porque quebrou a lei. Tá? Então hoje é muito comum as pessoas quando passam por isso dizer, está vendo? Eu estou sendo preso porque o apóstolo Paulo foi. Às vezes um líder é preso por estupro. Às vezes ele é preso por roubo. Às vezes ele é preso porque cometeu um crime. E ele vai para a cadeia e os seus adeptos continuam dizendo, como o apóstolo Paulo foi preso. Pedro também foi preso. Os homens de Deus são presos. Uma coisa é você ser preso por agir como cristão. A outra coisa é você ser preso porque deixou de agir como cristão. Se você for preso, como diz um ditado que eu gosto muito, se você for preso por amor a Cristo, eu espero que haja provas suficientes para te condenar. Entendeu essa? Se você for preso por amor a Jesus, eu espero que existam provas suficientes que te condenem. Porque já pensou o camarada ser preso por amor a Jesus? Depois vão investigar, não é uma coisa nenhuma, nunca amou, é um picareta. E isso tem acontecido muito. Tá? Em 1983, o filho primogênito de Moon, Ryu Jinin, morreu num acidente de carro. Após a sua morte, a seita Moon começou a dizer que Ryu Jinin passou a manter contato com seus pais através de um médium.
Os munis, ou os munistas, creem e praticam a comunicação com os mortos. E não apenas o rei Eugenie, mas várias pessoas que já morreram, elas também já se comunicaram com pessoas da seita Mun. O Mun, uma vez, ele abriu a eternidade, as portas da eternidade, e ele arrancou todos os espíritos que estavam no inferno, e deu a eles a oportunidade de voltarem à terra, para novamente ouvirem e acontecer e serem salvos, uma coisa assim. Isso eu peguei também na literatura deles. Como é que pode um negócio desse, né? Bom, em frente. Numa de suas comunicações, Eugenie afirmou que Deus estava triste, sentindo-se solitário. Por isso chamou para o mundo espiritual. É complicado essas coisas, né? É muito complicado. Que tipo de Deus é esse? Eu não encontro esse Deus na Bíblia. Uma hora é o Benihim, que vem dizendo assim, pois é, eu estava lá orando em comunhão com o Espírito Santo. Aí alguém disse assim, Beni, o jantar está pronto. O Espírito Santo grudou em mim. Por favor, não vá. Fique mais um pouquinho comigo, por favor, não me deixe. É complicado. Esse Espírito Santo do Benihim, está precisando de terapia. Está precisando de uma ajuda emocional aí, de alguma ajuda profissional, psicológica. E agora, o Deus que o reverendo Mun prega, falou para o filho dele, que está se sentindo muito solitário, muito abandonado, muito triste. Então você vem para cá para me fazer companhia. Bom, vamos em frente. É dito que a morte de Eugenie tem importância maior até que a crucificação de Jesus. Eugenie morreu para construir a unificação e trazer a vitória. Isso está na revista Mundo Unificado, de janeiro, fevereiro de 1984, na página 12. O que eu vou passar para vocês agora, eu extraí deste livro, O Império Mun, nos bastidores de uma seita impiedosa. O que eu fiz? Eu peguei alguns textos, alguns parágrafos do livro, que eu achei mais interessante, para dar a vocês uma ideia de como é que a seita Mun funciona nos bastidores. Ainda não é um tratamento teológico, eu também não apresentei ainda um tratamento teológico, daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas o Jean-François Boyer, que é o autor, ele é um jornalista francês, e ele faz uma análise sociológica, né, da seita Mun, e é muito importante o que ele diz. Então, na página 19, está escrito, o movimento criado por Samyang Mun tem também seu fundamento espiritual, e é a profunda religiosidade de seus membros, a absoluta confiança em seu Messias e seus ensinamentos que permitem o rápido e espetacular sucesso da igreja no terreno comercial e político. Página 19. Política. Eis a principal dimensão do movimento da unificação. Vencer os inimigos de Deus e estabelecer o reino do céu sobre a terra. Construir uma teocracia mundial sobre as ruínas do socialismo são os claros objetivos de Mun. A história conheceu o projeto mais político do que esse? Página 23. Não se entra no movimento da unificação por meio período. Desde o momento da adesão, a comunidade se ocupa do jovem munista. Ele tem roupa lavada, ele é alojado e alimentado pela igreja. Primeiramente, confiam-lhe atividades missionárias, passando então de um centro a outro, em função das necessidades e das campanhas de evangelização decididas pela cúpula. Página 27. No contato inicial, o interessado deve ser convencido a participar de um primeiro seminário, geralmente apresentado como um weekend, fim de semana, de reflexão, no decorrer do qual serão apresentadas as bases do pensamento unificacionista. Página 27. Para acolher os candidatos nas melhores condições psicológicas possíveis, na calma, longe da família, dos amigos e tentações, a igreja necessita de casas afastadas, espaçosas e, se possível, atraentes. Isso explica o porquê de um movimento possuir em todo o mundo e em tão pouco tempo um rico patrimônio mobiliário. Página 28.
Cada novato é objeto de uma análise aprofundada. Página 30. O princípio divino, falaremos a respeito mais adiante, não propõe à humanidade um ideal temporal, como a maioria das religiões contemporâneas, mas um projeto a curto prazo. A instauração de uma teocracia, Mun deve estabelecer o reino de Deus sobre a terra antes de morrer, senão terá falhado a missão, como fez Cristo há quase 2000 anos. É bom lembrar que o Mun hoje está com 92 anos, vai para 93. Página 30 ainda. O projeto Mun não foi feito para ser efetivado a longo prazo. A Igreja da Unificação é uma igreja apressada. Ela tem necessidade, então, de um sem número de pessoas prontas a se sacrificarem pelo profeta. Mas não poderia vencer sem um aliciamento rápido e decisivo de generais já situados nas cidades a serem conquistadas, os setores dirigentes do mundo. E aqui o escritor ele está se referindo a autoridades, políticos e a pastores também. Página 32. O mais importante para vocês neste momento é amar a Deus, seus verdadeiros pais. Trata-se de Samyang Mun e a sua esposa Rajakan, seus irmãos e seguir o líder nacional. Página 32 ainda. Para ser fiel a Mun, é necessário abandonar as pessoas que amamos. Vou repetir. Para ser fiel a Mun, é necessário abandonar as pessoas que amamos. Página 32. Cada missionário se compromete a trazer ao chefe do centro pelo menos 500 francos por dia. Para cobrir tal soma, é necessário vender no mínimo 25 exemplares, das 6h30 da manhã às 14 horas. Um ritmo infernal, se levado em conta a relutância do público em dar 20 francos por uma revista que nunca ouviu falar antes. Gerard, e aqui ele está descrevendo a situação na França, Gerard está convencido de que, se não atingir esse objetivo, ficará sob a influência de Satã. Se você não vende o suficiente, você vai ficar debaixo da influência de Satanás. Página 34. O rapaz está com 18 anos quando deixa a casa da sua família. É cidadão maior de idade graças a uma lei recente. Toma suas decisões no final de encontros de reflexões num dos centros munistas do subúrbio parisiense. Parte de casa ou sai de casa sem dizer nada, levando armas e bagagens, máquina fotográfica, cadernete de poupança, guitarra elétrica e motocicleta. Ainda na página 34. Seus pais descobrem onde ele está e tentam em vão convencê-lo a voltar. Acabam por aceitar sua decisão, acreditando ser uma simples cabeçada. Por curiosidade, sua mãe o acompanha até o centro munista mais próximo. No momento da despedida, ela não consegue conter sua curiosidade. Ele pergunta o que foi feito de sua moto. Eles têm necessidade de dinheiro e achei que poderia ajudá-los. Um tanto desconcertada, ela insiste em recuperá-la, pois a moto não pertence a Loic. Outro filho seu, que a acompanha, desce então até o porão a fim de procurar o veículo. Retorna impressionado. Se você visse, mamãe, a quantidade de objetos que os convertidos deram. 39. Logo que aceito na família, o novo membro só tem uma preocupação: provar que ama Mun mais do que a si próprio. Pois o novo Messias jamais escondeu que ele esperava muito de seus filhos. Há mais de 20 anos que se dirige a seus fiéis e tem delineado, de discurso em discurso, o retrato falado do munista perfeito. Se vocês me amam, mostrem-me como vocês me amam, diz em 1977 a seus fiéis americanos. E cada um busca nos textos sagrados uma coletânea de locuções, em inglês intitulada O Mestre Fala, a fim de procurar saber sobre as regras de conduta que farão deles filhos dignos do amor do Pai. A lista das condições é longa e trágica. Privar-se de conforto e dinheiro, de alimentação, de sono, das relações sexuais, saber sofrer,
ser capaz de abandonar a sua profissão, cônjuges e filhos. Em resumo, estar pronto a tudo, a matar e morrer, se preciso. Página 40. Procurar sempre o mais difícil é uma maneira de pensar. Diz Moon, por ocasião de um seminário teológico em 1979. Vocês poderiam mesmo se perguntar, acrescenta a sua atenta plateia, quando o reverendo Moon vai me pedir para morrer? Pois nada é mais difícil do que isso. Ainda na página 40. É um dos principais pregadores, Ken Sudo, vai ainda mais longe, diante de uma plateia extasiada, composta por jovens casados naquele mesmo ano pelo pai, diz: agora é a minha vez de dar a vida pelo pai. Sou voluntário para morrer. Se você sente verdadeiramente que é uma alegria morrer pelo pai, não somente em palavras, mas em atos, isso é formidável. 43. Quando um novo membro vem fazer parte da nossa igreja, ele deve passar por 7 dias de jejum. Vocês devem ter a certeza de que podem trabalhar 7 dias sem comer. E aí, para encerrar, na página 43, 44. No final de 3 meses, quis exprimir minhas dúvidas, porém toda a hesitação era reprimida, sob pena de exclusão da família. A família quer dizer a família do reverendo Moon. O método utilizado consistia em fazer rejeitar o ambiente externo ao movimento considerado como satânico e provocar a adesão global dos ensinamentos de Moon sem nenhuma possibilidade de crítica. Produzia-se então uma autocensura. O ensinamento visa restaurar um clima de medo na pessoa. O postulado é que Moon não pode fracassar em sua missão. E nessa perspectiva, todo aquele que tiver contestado essa verdade fundamental deverá pagar caro. Recordo-me de uma frase: o julgamento será terrível, muitos vão querer se suicidar, mas não poderão fazê-lo. Ou ainda, quando Moon estiver no poder, aqueles que o recusarem serão exterminados por eletrochoques. Tenho ainda comigo um documento que afirma: se não se pode ter um mundo espiritualmente, nós o teremos militarmente. Não abandonei a seita assim que tive vontade, por medo dos acontecimentos apocalípticos que esperam pelos renegados. Aí, alguns trechos do livro do Jean-François Boyer, O Império Moon, nos bastidores de uma seita impiedosa. Eu agora quero falar com vocês sobre o princípio divino, que é a Bíblia do reverendo Moon. De acordo com o princípio divino, um livro publicado por eles, algumas novas verdades foram alegadamente outorgadas por divina revelação a Sun Myung Moon. As revelações do Sr. Moon, segundo é afirmado naquele livro, ou nesse livro, dão a solução para os problemas fundamentais da vida e do universo. Tal livro é até promovido como sendo o completo testamento pelo reverendo Moon e seus seguidores. Será que isso é verdade? O princípio divino tem novas verdades para oferecer ao mundo? Ou o reverendo Moon é apenas um falso profeta? Como crentes, e eu também já frequentei palestras do reverendo Moon, aqui no Brasil, no início da década de 80, eu estive uns 12 dias dentro da seita Moon, ali por perto da Cardeal Arco Verde, assistindo vídeo após vídeo, e ouvindo palestras, e comendo com eles. Eu também almoçava com eles. E foi de lá que eu peguei muitas das informações que eu entrego para vocês hoje. Tá? Então, eu me sinto obrigado a declarar enfaticamente que as revelações de Sun Myung Moon, da seita Moon, não procedem de Deus. As novas verdades ensinadas pelo reverendo Moon não são, na realidade, erros muito antigos. De fato, o princípio divino entra em contradição com os ensinamentos históricos da igreja cristã e perverte o evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação da palavra de Deus. Então, agora, eu vou citar alguns textos do princípio divino e comentar à luz da Bíblia. O princípio divino afirma: a Bíblia não é a própria verdade, senão um livro de texto que ensina a verdade. Página 7. E nós respondemos:
Apesar dessa afirmação, a palavra de Deus declara: nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Também Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O princípio divino afirma que as palavras de Jesus e do Espírito Santo no Novo Testamento perderão a sua luz nos últimos tempos e novas verdades serão reveladas, tal como as palavras do Antigo Testamento perderam a sua luz quando vieram Jesus e o Espírito Santo. Isso está na página 91. Entretanto, a palavra de Deus afirma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Aqui Jesus falando. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um j, nem um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 18. E em Marcos 13, 31, Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Na página 158 a 160, o princípio divino afirma que Jesus não foi o único filho gerado por Deus, pré-existente com o Pai, antes de todas as coisas criadas. Jesus atingiu a divindade como homem que alcançou a finalidade da criação, mas sob nenhuma hipótese pode ser considerado o próprio Deus. O que diz a Bíblia diante dessa declaração do princípio divino da seita Mun? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a preeminência, ter a primazia. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Jesus ainda disse em João 17,5: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, ou antes que o mundo existisse. Na página 159 e 160, o princípio divino afirma que Jesus não ressuscitou dos mortos com um corpo físico glorificado, mas apenas como um homem espiritual. Entretanto, a Bíblia diz: depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, mas eles, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, versículo 37 a 39. Não existe na Bíblia tal coisa chamada ressurreição espiritual. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de ressurreição da carne. Na página 110 a 111, depois na página 114. Que tristeza. O princípio divino afirma que a missão messiânica de Jesus falhou. A sua morte na cruz não constituiu parte essencial do plano de Deus para a redenção do ser humano pecaminoso. E na página 114, o princípio divino declara que o corpo de Jesus foi invadido por Satanás e por isso ele morreu na cruz. E assim também, aqueles que hoje amam Jesus e se fazem um com eles, permanecem com seus corpos invadidos por Satanás. Isso, já citei a página. O que diz a Bíblia? A Bíblia declara sobre o plano traçado por Deus. E diz em Atos 2,23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. E a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que o sangue de Cristo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. E no livro de Apocalipse diz, se refere ao Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então não foi um fracasso, pelo contrário.
E ainda, nós vamos ler mais sobre a Bíblia em Levítico 17:11. E sobre a necessidade do derramamento de sangue. É o sangue que fará expiação em virtude da vida. E outro versículo que nós vamos encontrar em Romanos 5:8-9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós vamos encontrar ainda, na página 137 do Princípio Divino, ele afirma: homens espirituais, isto é, espíritos, derramam fogo espiritual em homens terrenos, conferindo-lhes os dons de cura, de profecia e de mediunidade, em substituição ao Espírito Santo. Que diz a Bíblia? A Bíblia diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas é um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. O Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. Na página 377, o princípio divino afirma que a segunda vinda do Messias será realizada por seu nascimento na terra. A palavra de Deus diz: dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo que o viste subir. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Com tantas contradições com a palavra de Deus, é evidente que o princípio divino do reverendo Moon não pode ser divino. Toda e qualquer nova revelação precisa ser submetida a teste, em confronto com a rocha firme. A palavra de Deus. Precisamos apegar-nos a essa palavra. E conforme declarou o apóstolo Paulo: mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Esse está em Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Eu acho muito importante, quando a palavra de Deus diz em Atos 4:12, através de Pedro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o que nós vemos em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Agora, dizer que Jesus fracassou na cruz, o próprio Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus colocou o verbo no tempo perfeito. Ele colocou como se já tivesse acontecido. Isso é chamado de passado profético. Jesus tinha tanta certeza que ele ia vencer, que ele não disse: eu vencerei. Ele disse: eu já venci. Eu já venci. Vocês vão ver soldado dando soco na minha cara, cuspindo em mim. Vocês vão ver o chicote cair, mas eu já venci. Vocês vão ver a minha agonia. Vocês vão ver o meu sofrimento. Vocês vão ver a lança atravessar o meu lado. Vocês vão ver tudo isso. Vocês verão a minha morte. Vocês vão ungir o meu corpo. Mas eu venci. E Jesus, e o apóstolo Pedro, mais tarde, ele escreve na sua carta: na sua boca não se achou engano. Jesus nunca mentiu e nunca vai mentir. Então é bem diferente. Tá? E eu acho muito bonito quando o livro de Apocalipse, no capítulo 5, e João estava lá no céu, e ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro, e ele perguntou: quem é digno de abrir o livro? Eu não sei, Senhor. E o ancião disse para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que fracassou? Não foi isso que fracassou. E também o ancião não disse: eis aqui o gambá da tribo de Judá. Não foi um gambá, não foi um sapo. O leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir os livros. É isso o que nós vemos em relação a Samyang Mon. No meu contato com a Seita Moon, eu me lembro lá no início, na década de 80, quando fizemos um seminário no auditório da Rádio Boas Novas, no Rio de Janeiro,
E estava lá um grupo de munistas, alguns líderes da seita Moon no Brasil, e eles foram lá para nos intimidar. E eu me lembro que um deles me disse: nós vamos processar vocês. Nós vamos processar vocês. E eu sorri para ele dizendo: não acredito. Eu não acredito que você vai nos processar. Você vai nos dar esse presente. Um processo. Caramba, vai ser muito bom expor vocês no tribunal. Vai ser muito bom. Nunca processou. Nunca processou. Tá? Então, trabalham sim, já trabalharam com intimidação, como isso aconteceu comigo, né? E eu, nas vezes que estive lá dentro, eu vi cenas que até hoje são muito complicadas para mim. Moças que estavam lá sendo convencidas para ficar, e elas diziam: mas a minha mãe está lá no Paraná, meu pai está no Paraná. Não, mas você tem que renunciar. São Francisco de Assis renunciou a tudo, e você deve fazer o mesmo. Deve fazer o mesmo. Então, a Igreja da Unificação, ao longo da sua trajetória, ela foi muitas vezes investigada por essa questão de pessoas que abandonam a casa, o lar, e depois não querem mais voltar para os seus entes queridos, né? Eu me lembro quando eu participei, eu não me lembro se foi em 2003, 2002, de uma conferência em Nova York, promovida pela American Family Foundation, a Fundação da Família Americana. E eu vi naquele evento o testemunho de um ex-munista, e como que ele foi ensinado, um garoto, um rapaz, ensinado a olhar os seus pais como se eles fossem satânicos. Cuidado, a pessoa que o diabo mais vai usar para tirar você do caminho do Moon, ou debaixo do reverendo Moon, são os seus entes queridos, os mais próximos de você. E ele disse que uma pessoa lá na seita Moon, uma mulher ficou grávida, e a vida estava muito difícil para ela. E ele então uma vez escapou, contou aquilo para a mãe dele numa carta, e a mãe dele então começou a mandar presente para aquela mulher, né? Roupinha, como se fosse coisinhas, para que ela ia dar luz e tal, o bebê ia nascer, e a mãe sempre mandando um presente, uma coisa assim. E aquilo abriu os olhos dele, e disse: não é possível. Aqui está essa mulher, precisando de ajuda, e o grupo não ajuda, a seita não ajuda, e lá está minha mãe satânica, diabólica, mandando os presentes, cuidando dessa mulher, e isso levou a refletir, e ele acabou rompendo com a seita Moon. Então eu vi muito disso. Também a gente encontra na literatura do Moon, que os adeptos do reverendo Moon carregam uma foto do Moon no seu bolso ou na sua carteira. E se eles pecarem, dentro de 3 dias a foto desaparece. Se eles pecarem, dentro de 3 dias a foto desaparece. Agora, irmãos, eu tenho nos meus arquivos a foto do Moon, a foto da mulher dele, e eu chamo o Moon e falo aqui de novo: isso está sendo gravado, isso está sendo filmado, isso vai para o mundo todo. O reverendo Moon é um falso profeta, é um endemoninhado, é um megalomaníaco. Ele é um tipo do anticristo. Eu não vou dizer para você que ele é o anticristo, mas ele é um tipo do anticristo, que ele nem merece ser anticristo. Ele é um tipo do anticristo. Tá? Verdade. Ele quer ser o anticristo, mas nem isso ele é. Porque não tem como nós aceitarmos alguém dizer que Jesus fracassou, que Jesus não cumpriu sua missão, e que vem com tantos ensinos atrapalhados e antibíblicos, um movimento anticristão. E não para aí, não é só Jesus não, o João Batista também não é poupado. E para o reverendo Moon e a seita Moon, João também foi orgulhoso, ele não quis seguir Jesus, por isso ele morreu. E nada tem a ver com a palavra de Deus. Isso não reflete o que a Bíblia diz sobre João Batista, e até Jesus deu testemunho de João. E a Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Isso indica que ele nunca deixou de ser. Que João foi cheio do Espírito Santo até morrer. E para morrer, defendendo a verdade, não é um homem vazio que vai morrer. Ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para aguentar, para sustentar aquela pregação que ele fez diante de Herodes e a sua mulher. Então eu acho isso muito importante. Bem, daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas. Eu queria neste momento passar para vocês
o testemunho da ex-nora do reverendo Moon. Ela escreveu este livro, In the Shadow of the Moons, na sombra dos Moons. A minha vida na família do reverendo Sam Young Moon. Então, o livro é um livro com muita informação. Eu peguei só alguns dados mais superficiais, mas que vão revelar o drama dessa mulher, o que ela passou como nora, como esposa do filho mais velho do reverendo Moon. Eu nunca soube exatamente o porquê de Sam Young Moon ter me escolhido como esposa de seu filho mais velho. Com o passar dos anos, passei a acreditar que minha juventude e ingenuidade foram as razões centrais para a minha escolha, para a minha seleção. O seu ideal de esposa era uma garota jovem e passiva, o bastante para se submeter, enquanto ele a moldava para ser a mulher que ele queria. O tempo provou que eu era jovem, mas nem um pouco passiva e o suficiente. Nascida na Coreia do Sul, de pais profundamente religiosos, Nam Suk-hong frequentava a escola bíblica dominical. Foi ensinada a não fumar, a não beber, ou a não fazer sexo antes do casamento. E acreditava em um Messias que um dia salvaria a humanidade. Esse Messias era o reverendo Sam Young Moon, líder da Igreja da Unificação. Filha de proeminentes membros da igreja, Nam Suk foi escolhida a dedo, com a idade de 15 anos, pelo reverendo Moon, para se casar com seu filho Yojin, herdeiro do império espiritual e econômico de Moon. Abruptamente, arrancada de sua vida na Coreia, Nam Suk se mudou para o complexo opulento e isolado da família Moon, não muito longe da cidade de Nova York, e começou seu segundo ano no colégio, apesar de não falar inglês e ter que esconder um casamento que poderia ter sido acusado ou ter sido taxado de estupro. Sua desgraça rapidamente se tornou completa. Seu marido dormia com prostitutas e bebia, enquanto os pais dele a culpavam por ter falhado em melhorar o filho desobediente deles. O pior era a hipocrisia que ela testemunhava nas vidas dos membros da família Moon, que se denominavam incorporações de valores familiares sem pecado. Ao invés disso, ela era confrontada com ganância, adultério, drogas ilícitas e, eventualmente, violência física. Durante os 14 anos que ficou casada com Yojin Moon, Nam Suk deu à luz a 5 filhos, enquanto frequentava o segundo grau no colégio Barnard, em Manhattan. Seus filhos lhe proveram seu único conforto em uma vida de solidão e medo. Finalmente, com o apoio de alguns aliados e uma inflexível fé em Deus, ela fez uma fuga arriscada do complexo. Este é um angustiante conto dos seus anos como uma esposa abusada e membro privilegiada de uma seita religiosa, e sua luta para criar uma vida para si mesma e seus filhos, fora ou além da sombra dos Moons. O opulento complexo de 18 hectares, onde vivíamos em Irvington, 14 minutos ao norte da cidade de Nova York, é o quartel-general mundial da Igreja da Unificação e o lar do fundador do movimento religioso que o mundo conhece como Muniz. O estado, chamado Jardim Leste, foi minha prisão por 14 anos, desde o dia em que o reverendo Moon me convocou da Coreia para ser a noiva, ainda criança, do seu filho mais velho, o herdeiro da missão divina e do império terreno de Moon. Naquela época, eu tinha apenas 15 anos e era uma colegial ingênua e ansiosa para servir a Deus. Agora, eu era uma mulher pronta para reivindicar sua vida. Hoje eu escaparia. Eu pegaria a única coisa sagrada em relação a este casamento, meus filhos, e deixaria para trás o homem que me batia e o falso Messias que o permitia fazer isso. Homens tão falhos que agora eu sei que Deus nunca escolheu Sam Young Moon ou seu filho para serem seus agentes na terra.
Aceitar o reverendo Moon como a fraude, que agora eu sei que ele é, foi um processo lento e doloroso. Só foi possível porque essa realidade, no fim das contas, não abalou minha fé em Deus. Moon fazia parecer com que Deus havia falhado, mas Deus não falhou comigo. Foi somente Deus quem me consolou. Uma menina mulher, nas mãos de um marido que me tratava como um brinquedo para seu prazer sexual, como canal para seus ataques de fúria. Deus estava me guiando agora, que conduzia meus filhos dormindo e as malas que clandestinamente havíamos preparado por semanas. Minha crença no reverendo Moon, Samyang Moon, foi o centro da minha vida por 29 anos, mas uma fé destruída não é páreo para o amor de uma mãe. Meus filhos foram minha única fonte de alegria no enclausurado e envenenado mundo da verdadeira família. Eu precisei fugir pelo bem deles, assim como para o meu próprio bem. Então aqui está o testemunho de uma mulher que viveu na Seita Moon 24 anos e que foi casada com o seu filho mais velho por 14 anos e teve com ele 5 filhos. E muito interessante o livro. Há muitos outros detalhes que denunciam coisas terríveis cometidas dentro da Seita Moon. Então, queria deixar vocês com essa informação.